Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara, eu tenho 17 anos e sou da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí. Hoje eu vou comentar com vocês sobre o tema influência. E o nosso texto bíblico está lá em Mateus 14, dos versículos 1 a 12. E, bom, nesse texto é retratado que a denúncia de João Batista contra o adultério de Herodes acabou fazendo com que ele fosse preso e, consequentemente, morto. Quando ele expôs ali que o rei estava se envolvendo ilegalmente com a cunhada, ele acabou gerando um rancor em Herodias, que exigiu que ele fosse morto, que ele fosse executado. Então, o Herodes ele ficou dividido entre a própria consciência e o pecado que ele estava cometendo. Só que para não ter que se separar da mulher e também para não matar um homem que era justo e que era respeitado pelo povo, ele acabou tomando um caminho do meio e ele decidiu prender o João Batista. Só que durante a sua festa de aniversário, a filha de Herodias, que foi totalmente influenciada pela mãe, ela acabou pedindo para ele para que ele matasse o João. E foi o que ele fez. Então, esse episódio, né, da morte do João Batista, acaba trazendo pra gente um lembrete do peso das nossas companhias, porque a gente vive cercado de influências o tempo inteiro. E, por exemplo, a influência familiar, que a gente tem desde criança, e não é algo que a gente pode escolher ou não. Só que com a maturidade, a gente vai poder escolher o que quer levar com a gente e o que a gente não vai levar. Ou seja, conforme a gente vai crescendo, é mais fácil decidir quais legados a gente vai querer levar para as próximas gerações e quais a gente vai querer romper, né? Só que essa situação não fica só dentro de casa, porque a gente tem muitas outras influências na rua, como os nossos amigos, os nossos colegas que não são tão próximos, ou até mesmo um namorado. E isso faz com que a gente volte lá, por exemplo, de Herodes. Ele gostava de ouvir o João Batista, só que ele deixou que o ódio de Herodias falasse mais alto do que a sua própria consciência. E é o que a gente faz muitas vezes, mesmo que a gente diga, tipo, ah, ninguém vai fazer a minha cabeça, ou ninguém vai me influenciar tão negativamente assim. É muito fácil a gente deixar com que os nossos desejos de se encaixar em algum lugar, ou com que o nosso desejo de conseguir a validação de alguém seja mais forte do que a nossa própria consciência. E é isso que a gente faz quase todos os dias. Então, é muito importante a gente saber com quem que a gente vai se relacionar, com quem que não vai. E também é muito importante a gente conviver com pessoas que nos aproximem dos valores de Jesus, porque a gente vai viver cercado de influências boas. E essa escolha não é só uma escolha social, ela também é uma proteção para o nosso propósito. Então, vai ser mais fácil a gente conviver com pessoas que nos trazem uma boa influência, sabe? E eu posso dizer isso com propriedade para vocês, porque eu já fui muito influenciada por amigos, por colegas que não eram próximos e até mesmo por parentes. E eu quebrei a cara muitas vezes. E eu deixei com que a minha vontade, com que o meu desejo de conseguir a validação de alguém fosse mais forte do que a minha própria consciência, porque eu sabia o que era errado e o que não era. Então foi aí que o Senhor, ele me aproximou e me mostrou amizades cristãs que me traziam essa boa influência diariamente, que me faziam reconhecer que eu era pecadora, que eu precisava ali de um tempo com Jesus, que eu precisava me aproximar, que eu precisava de um relacionamento. E eu passei a buscar ser mais parecida com Cristo todos os dias, que é o que a gente deve fazer, ser imagem e semelhança dele, né? Só que isso não significa que a gente não possa ter amigos que não são cristãos, né? Muito pelo contrário. O nosso propósito, que eu falei aqui agora há pouco, é espalhar o evangelho, é espalhar a palavra de Jesus a toda criatura. Então, é bom que a gente se aproxime dessas pessoas que não conhecem o amor de Cristo, para que a gente possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar e para transformar outros corações. Então, sim, a gente pode se aproximar de pessoas que não são cristãs, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ali aquelas amizades que nos trazem aquela boa influência, sabe? E também, claro, buscar todos os dias a ser o mais parecido com Cristo, a buscar a ser a imagem e semelhança dele. Enfim, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que esse vídeo ele abençoe a vida de vocês e que ele ajude também na compreensão, né?
E eu espero que vocês estejam gostando de aprender mais sobre as escrituras com a gente, que vocês estão conseguindo perceber a importância que é ter esse tempo diário com o Senhor, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês a crescer espiritualmente e também a manter aquele relacionamento bom com Cristo, sabe? Então, eu espero que vocês estejam gostando, que vocês nos acompanhem no resto dos devocionais e também nos outros livros do projeto Bíblia Sem Filtro. E é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês gostem do vídeo e que vocês estejam gostando de fazer os devocionais.